Existem nomes que ecoam através das páginas da Bíblia como alertas sombrios sobre o engano. São figuras que nos mostram o quão longe o coração humano pode se desviar quando se afasta do único Deus verdadeiro. Hoje, vamos desvendar as histórias de alguns dos falsos deuses mais influentes da história, entidades pagãs que, de diversas formas, tentaram usurpar a adoração que pertence exclusivamente ao Senhor. Vamos começar por Baal. Ele era o deus cananeu das tempestades, da chuva e da fertilidade. Em resumo, o senhor do clima para os povos pagãos. Como a agricultura dependia totalmente das chuvas, eles acreditavam que Baal controlava as colheitas, a prosperidade do gado e até a fertilidade humana. Por isso, seu culto se espalhou como um incêndio por toda a região e, infelizmente, contaminou o próprio Israel, que estava cercado por nações que o adoravam. Os rituais a Baal eram obscuros, envolviam prostituição sagrada, danças frenéticas, automutilação e, em alguns casos, até mesmo o sacrifício de seres humanos. Era muito mais que simples idolatria. Era uma inversão completa do que Deus havia criado. O profeta Elias, no Monte Carmelo, protagonizou o confronto mais lendário dessa história, provando diante de todos que somente o Senhor é Deus e que Baal não passava de uma fantasia impotente. Em seguida, temos Aserá, uma deusa ligada à fertilidade, à sexualidade e à força vital da natureza. Ela era considerada a esposa de El, a divindade criadora na mitologia cananeia. Os cultos a Aserá ocorriam debaixo de árvores e em altares construídos nos montes, decorados com postes de madeira. Embora parecesse uma devoção inofensiva e natural, por trás havia práticas carregadas de imoralidade e sensualidade, como prostituição cultual e rituais que buscavam manipular os deuses através do desejo carnal. Em uma das passagens mais lamentáveis, o rei Manassés chegou a instalar uma imagem de Aserá dentro do próprio templo de Jerusalém, um ato de profunda traição espiritual. Deus foi claro: é impossível servir ao Santo de Israel e, ao mesmo tempo, prestar culto a uma deusa que celebra a corrupção do corpo e da alma. Outro nome terrível é Moloque. Ele representa uma das formas mais cruéis de idolatria já documentadas. Moloque exigia o sacrifício de crianças, que eram queimadas vivas em altares de fogo. O próprio Deus advertiu severamente em Levítico: não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. A imagem desse deus era uma estátua de metal com braços estendidos sobre uma fornalha. Os sacerdotes depositavam os bebês ali, enquanto tambores eram tocados bem alto para abafar seus gritos. O mais chocante é que, em um período sombrio, o próprio povo de Deus se contaminou com esse culto. O rei Acás chegou a sacrificar seu próprio filho a Moloque, um retrato da insanidade espiritual que toma conta de quem abandona o Deus vivo. Entre os filisteus, o deus principal era Dagon, uma estranha divindade metade homem, metade peixe, mas levada muito a sério pelos inimigos de Israel. Ele era considerado o senhor dos cereais e da fertilidade, com templos em cidades importantes como Asdod. Contudo, o orgulho dos filisteus se transformou em humilhação. Após capturarem a Arca da Aliança, eles a colocaram no templo de Dagon como um troféu de guerra. No dia seguinte, encontraram a estátua caída, com o rosto no chão, diante da arca. O Deus verdadeiro havia humilhado Dagon dentro de sua própria casa. Tempos depois, Sansão foi levado a esse mesmo templo, cego e ridicularizado. Sua oração final derrubou as colunas, destruindo o templo e todos que estavam ali. O deus peixe acabou esmagado sob os escombros de seu próprio santuário. Agora, o bezerro de ouro. Este foi o primeiro Deus criado pelo próprio povo de Israel. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, o povo, impaciente, presumiu que ele não voltaria. Então decidiram fundir suas joias para criar uma imagem de ouro em forma de bezerro e declararam: este é o Deus que nos tirou do Egito. Foi um momento de profunda vergonha. O povo trocou o Deus vivo e invisível por uma estátua sem vida. Enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, incluindo não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura,
O povo já desobedecia os dois primeiros ali embaixo, com festas, danças e um culto totalmente corrompido. A serpente de bronze feita por Moisés no deserto é outro caso curioso. Deus ordenou que ela fosse erguida para que aqueles que olhassem para ela com fé fossem curados das picadas de cobras venenosas. Era um símbolo da salvação divina. Mas com o passar do tempo, o povo começou a adorar a própria serpente, queimando incenso para ela. Aquilo que era um memorial da graça de Deus se tornou um ídolo. No reinado de Ezequias, o rei justo destruiu a serpente e a chamou de Neustã, que significa um mero pedaço de bronze, pondo fim àquela idolatria. Outro nome é Belzebu, derivado de Baal-Zebub, ou Senhor das Moscas. Era uma divindade de Écron, entre os filisteus, associada a pragas e doenças. O nome acabou se tornando motivo de zombaria para os israelitas e, com o tempo, passou a ser usado como um sinônimo para Satanás. No Novo Testamento, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus respondeu com autoridade, alertando sobre o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, um aviso direto sobre confundir o poder de Deus com o do inimigo. Havia também Quemós, adorado pelos moabitas, descendentes de Ló. Ele era visto como o deus da guerra e da destruição, e assim como Moloque, também exigia sacrifícios humanos. Em 2 Reis, capítulo 3, o rei de Moabe, desesperado em meio a uma batalha, sacrifica seu próprio filho sobre o muro da cidade para tentar agradar a Quemós. Até mesmo o rei Salomão, no fim de sua vida, influenciado por suas esposas estrangeiras, construiu um altar para esse deus em Jerusalém, um ato que só seria desfeito séculos mais tarde, pelo rei Josias. Temos ainda Tamuz, uma divindade da Mesopotâmia ligada à vegetação e ao ciclo das estações. Sua mitologia era um drama anual. Ele morria no inverno e renascia na primavera. No livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão de mulheres de Israel chorando por Tamuz, na porta do templo do Senhor. Em vez de se lamentarem por seus próprios pecados, estavam chorando por um Deus falso. Um retrato perfeito da idolatria disfarçada de espiritualidade emocional. A rainha dos céus, mencionada em Jeremias, também é uma figura notável. Era uma deusa adorada principalmente por mulheres, associada à fertilidade, ao amor e à guerra. Provavelmente uma versão de deusas como Ishtar ou Astarote. O povo fazia bolos, queimava incenso e afirmava que, enquanto adoravam essa deusa, tudo ia bem, mas quando paravam, os problemas apareciam. Era uma idolatria familiar e confortável, que dava uma falsa sensação de prosperidade, mas afastava o coração de Deus. Depois temos Mamon, que não era um deus com templos, mas ainda hoje é um dos mais adorados. Jesus foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o poder do dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, mas o domínio que ele pode exercer sobre o coração humano. Quando o dinheiro se torna o Senhor, a fé vira um negócio e o altar se torna um investimento. Mamon é sutil, pois promete segurança, controle e liberdade, mas, no fim, sempre escraviza. Bel, por sua vez, era o título de Marduk, o deus principal da Babilônia. Ele simbolizava o império, a ordem e o poder babilônico. Mas, no livro de Isaías, Deus revela a ironia. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais. Enquanto o Deus de Israel carrega o seu povo, os deuses da Babilônia precisam ser carregados. No final, o Senhor do mundo se tornou apenas um peso morto. E, por fim, Diana dos Efésios, deusa da caça, da fertilidade e da lua. Em Éfeso, seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma mistura de turismo, comércio e religião, uma devoção que movimentava a cidade inteira. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho ali, muitos se converteram, e o comércio de imagens de Diana entrou em colapso. Isso gerou uma revolta gigantesca, com o povo gritando por horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" Por trás daquele orgulho cultural e daquela fé sensual, havia uma profunda cegueira espiritual.
Um exemplo claro de como o Evangelho sempre confronta os ídolos, sejam eles antigos ou modernos. Esses deuses podem ter nomes diferentes, mas a essência é a mesma. O ser humano tentando substituir o Criador por algo que ele mesmo criou. A idolatria muda de forma, mas o erro fundamental permanece. Se você gosta de aprender mais sobre essas histórias incríveis da Bíblia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Histórias da Bíblia, Casa de Deus, para ver mais vídeos como este. Deixe o seu like, comente o que você achou e compartilhe com alguém que também ama conhecer a palavra.